comum pensar que apenas engenheiros trabalham offshore. Afinal, o setor tem essa fama de ser o emprego dos engenheiros. Apesar disso, o mundo offshore é mais vasto do que nós podemos pensar. E isso significa que lá existe um monte de funções que de alguma forma são interligadas, visto que um trabalho facilita o outro. E com isso, vamos ver que o engenheiro é humano, então sente fome. Já dá para ver que existem cozinheiros lá. O engenheiro é humano, então eventualmente pode sofrer algum corte ou outro tipo de acidente. Isso já significa que lá existem médicos, que existem enfermeiros, né? E todo o pessoal que pode prestar esse tipo de assistência. E é como tudo, né? Há muito mais do que engenheiros. Só nos próprios engenheiros já há um monte de especialidades, digamos assim. E fora essa questão da engenharia, existem outros operadores que prestam trabalhos não muito tidos como engenharia, necessariamente. Então, há essa diversidade, né? Como disse, há o pessoal da medicina, há o pessoal da cozinha, temos o pessoal dos serviços de lavandaria, o pessoal dos serviços de quarto, contando que nem sempre se trabalha em plataformas, né? Lá existem navios, existem rebocadores. Então, há essa coisa de existirem barqueiros, de existir o capitão, de existir o AB, o rigger, o oiler, o OS e um monte de coisas, né? Temos os serviços de manutenção de plataforma, como é o caso dos tank cleaners ou limpadores de tanques, o caso dos scaffolders, que são os montadores de andaime, o caso dos pintores industriais, o caso dos soldadores. Há até trabalho que envolve mergulho, eles chamam os divers nesse caso, existe esse pessoal mergulhador. Então, o mais correto é dizer que o trabalho offshore é para o seafarer. Seafarer, em algumas variações do inglês, sobretudo em países africanos, você vai ouvir seafarer. Seafarer porque é a forma como eles pronunciam, mas de qualquer forma você consegue ser entendido. E em português, seafarer significa trabalhador do mar, operador do mar. E acaba sendo aqui o jeito mais correto. Pelo que sempre que souberes que alguém trabalha offshore e não tiveres ainda a noção exata do que ele faz, em vez de dizer que é engenheiro, você pode dizer que ele é seafarer. E fica bem mais global, fica mais abrangente, né, do que falhar, porque às vezes eu sou um cozinheiro offshore e você diz que eu sou engenheiro, e dizer seafarer é um pouco mais adequado, né, mais inteligente também, mais comedido, mais sensato. E vem outra questão também, sobre haver espaço lá. Isso significa que não há espaço só para quem estudou engenharia. Então, se você tem experiência em culinária, se tem experiência em hotelaria, se tem experiência em quê? Em pintura e coisas parecidas, coisas até bem distantes da engenharia, muitas vezes há espaço para esses trabalhos.